E a gente segue falando agora sobre Lula. O triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia, ambos em São Paulo, seguem dando dor de cabeça a Lula. De acordo com reportagem publicada pela revista Veja, a Receita Federal afirma que Lula teria sonegado impostos e agido em conluio com empreiteiras de modo a ocultar rendimentos na casa dos milhões. A informação consta em documentos obtidos pela revista Veja sobre um processo de execução fiscal que tramita na segunda vara da Justiça Federal em São Bernardo do Campo. O caso em questão trata da cobrança de impostos por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no valor total de R$ 1.250.000. A dívida seria referente a recursos omitidos por Lula em suas declarações de renda sobre valores que teria recebido de empreiteiras para as reformas no triplex e no sítio. Lula chegou a ser condenado em ambos os casos, mas os processos voltaram para o início após decisão do Supremo Tribunal Federal. A reportagem da Veja aponta que a ação da Receita contra Lula foi impetrada em junho do ano passado, após os auditores concluírem que o triplex pertencia ao petista e que a reforma do imóvel era um pacote de vantagens sobre as quais incidiam tributos. Augusto. Olha, nada vai mudar a realidade, né? Como eu vivo dizendo, aí os fatos acabam se impondo. Não existe aquela história de não, a história foi reescrita. No fim das contas, você olha, consulta um livro de história e está ali, límpida, né? A verdade, né? Aí estão lá os fatos. O Lula foi o chefe do maior esquema corrupto da história, registrado pela história no mundo, não no Brasil, sem nenhum exagero. As provas reunidas, provas robustas, indícios veementes, né, evidências reunidos contra o Lula, provam isso. Não foi invenção, ou você acredita nisso, consultando o material e sabendo pensar, usando a mente por 5 minutos com competência. Ou você acredita que o Lula é corrupto, ou você acha que houve mesmo a tal conspiração internacional envolvendo a CIA, o Sérgio Moro vidente, né, adivinhando em 2016 que ele seria ministro, 2014 que ele seria ministro se prendesse o Lula, que surgiria um deputado desconhecido chamado Bolsonaro. Ou você acredita nisso, e aí você vai se entender com quem cuida de insanidade mental, ou você vê a realidade. Então, para mim é o seguinte, eu converso com qualquer pessoa, convivo com qualquer pessoa e ouço qualquer tipo de ideia, desde que faça algum sentido. Se aparece um cara e fala, o Lula, eu falo, então vamos partir da evidência de que estamos conversando sobre um ladrão, fora da lei. Se o cara começa a dizer assim, não, foi uma armação contra o Lula, pronto, aí passa a ser um caso psiquiátrico. Essas provas contra o Lula estão aí, dando sopa. Então, o Supremo é que finge não ver. É um ladrão, corrupto. E que foi, o esquema que ele montou, o maior da história, repito, foi desmantelado pela maior e mais eficaz operação anticorrupção da história. E agora querem prender o Sérgio Moro. Então, você escolhe, né? Você assiste a um faroeste no domingo, quando eu tinha 12 anos de idade, eu assistia ao faroeste, eu sabia perfeitamente que era mocinho e que era bandido. Os marmanjos não vou chamar de esquerda, não, Guilherme Fiuza, dessa oposição enlouquecida brasileira, que tem um projeto criminoso de poder, eles querem roubar. Eles não dizem isso por quê? Porque são comparsas. Já viu comparsa confessar? Todo mundo é envolvido. Ninguém convive com o Lula mais de 15 minutos sem pelo menos testemunhar uma irregularidade ou uma coisa idiota que ele diz. Quem venera uma figura assim não é normal, ponto. Diga, Fiuza. Olha, R$ 1.250.000 é uma esmola, né? É uma esmola para o Lula. A Lava Jato, em recursos devolvidos, né, cuja devolução é prevista, tem mais de 10 bilhões de reais. Procurem aí o que aconteceu em Abreu e Lima. Procurem aí o que aconteceu no pré-sal. Compra de sonda Vitória 10 mil. Ora, isso é um pichuleco do pichuleco, isso aí. Agora, Vitor, trata-se do seguinte,
O país, e aí não são os petistas, não são essas almas penadas, militantes, não. A sociedade, como estava dizendo o Augusto, né, que flerta com uma concepção positiva ou aceitável desse personagem como um candidato a presidente, essa sociedade está doente. Essa sociedade adoeceu de cinismo, né? Então é o seguinte, está todo mundo vendo, vamos repetir, a gente falava agora há pouco aqui do Sérgio Cabral, né? Este fenômeno com mais de 300 anos, condenado a mais de 300 anos de prisão. Eu quero lembrar que o Sérgio Cabral era uma filial da quadrilha do Lula. Vimos ali, né, o Sérgio Cabral, com a questão com o Odebrecht, com o Andrade Gutierrez, etc. Quero lembrar também, importante, né, muito esquecida, a empreiteira Delta. A empreiteira Delta vinha lá de trás, lá do início do primeiro governo Dilma, como a campeã do PAC, né? É um setor que hoje, inclusive, está moralizado. Pelo menos não tem nenhum escândalo de corrupção aí nos últimos 3 anos, depois do impeachment, né? E não teve mais escândalo de corrupção nessa área de infraestrutura de transportes, né? Mas era uma festa ali, e ali estava se construindo, então, esse cartel, né, que depois, evidentemente, foi para cima da Petrobras, que é onde tem mais dinheiro, destruíram a Petrobras, que eles estão hoje aí dizendo que defendem. Então, assim, pessoas intelectuais, né, se dizem intelectuais, pessoas que a sociedade deu educação, entende? Vocês receberam educação da sociedade, vocês receberam exemplos, vocês receberam proteína, e vocês devolvem dessa maneira, fingindo que o Lula é um homem bom, fingindo que o Lula é palatável, esse ladrão, né? Fingindo que o Lula defender a Petrobras não é uma vergonha. O Sérgio Cabral, né, quer dizer, a relação dele com as empreiteiras mostra o escândalo que é o Lula solto. É o mesmíssimo modus operandi, eles operaram juntos. O Sérgio Cabral era um braço destas relações de tráfico de influência que aconteceram debaixo desse escudo de bondade. Foi assim que aconteceu esse assalto proverbial. É um escudo de bondade, que as pessoas diziam, não, mas eles pensam, ele veio da pobreza, eles pensam nos pobres e tal. Foi assim, né? Faltou crivo, aí veio a Lava Jato e mostrou tudo, agora todo mundo esqueceu. Então é isso, é escandaloso o Lula estar solto e ministros seus, correligionários seus, né, vários dos outros personagens que compuseram essa quadrilha também estão soltos e quero dizer, com o caixa cheio, porque você não rouba tantos bilhões assim e fica pobre rápido, e influenciando muita gente na sociedade, inclusive dentro das instituições públicas. Então, se os homens da lei não se intimidarem, eles têm muito mais do que esse 1.250.000 aí para apurar de crimes cometidos por Lula e seu bando. E agora a nossa